Jesus tem cuidado de nós. Jesus tem sido o nosso sustento, o nosso fortalecimento nas horas difíceis. Então agora, com a tua boca, com o teu coração, fale com Deus, expresse agora o que está no teu coração. Diga para Ele o que você precisa no dia de hoje. Diga para Ele o que Ele pode fazer por você, pela tua família no dia de hoje. Este lugar é chamado casa de oração, é chamado santuário do Deus Todo-Poderoso. Não volte para casa sem experimentar da presença de Deus que já está neste lugar. Não volte para casa da mesma forma que você chegou. Não faça da vinda até aqui uma rotina, uma obrigação, mas que este seja um lugar aonde a tua vida, aonde o teu coração seja completamente transformado, marcado pela presença de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Se você sente a presença de Deus aqui, adore ao Senhor. Se você sente a presença de Deus aqui, adore ao Senhor. Fale com Ele, chama a presença dEle. Se até então você estava neutro nesta adoração, não perca a oportunidade agora de atrair a presença de Deus para a tua vida. Ele só está esperando você chamar, você invocar, você buscar. Busque, porque Ele está aqui, Ele passeia em nosso meio. Espírito Santo, tenha liberdade sobre a tua igreja, tenha liberdade para agir. Aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão com o coração aberto, para aqueles que clamam o teu amor, a tua misericórdia, aqueles que clamam o teu cuidado. Vem Espírito Santo, e marca este dia em nossas vidas, Jesus, em nome de Jesus. Queremos ser visitados, queremos ouvir a tua voz, queremos receber tudo que o Senhor preparou para este dia. Por isso nosso coração está aberto, Jesus. Seja livre em nosso meio, seja livre neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ofereça uma linda salva de palmas e glorifique o nome do Senhor. Irmãos, antes da palavra, eu gostaria de estar orando com vocês. Pode até ficar aqui, o Wellington. Eu quero chamar também a Dani. Tem mais alguém da família Romão? Está aí? O Danilo está aí? Eu quero orar por vocês, o Wellington também. Se tiver mais alguém que eu não esteja enxergando. A Paula está aqui na frente, estava procurando vocês. Irmãos, quando alguém da nossa família espiritual se alegra, nós nos alegramos. E quando alguém da nossa família espiritual chora, nós também choramos muito e junto. Eu quero pedir para que vocês hoje estejam orando em favor da família Romão, que está aqui, boa parte deles representado, que tiveram uma perda muito triste nesse final de semana. Na sexta-feira, eles perderam a irmã que estava enferma e o pai estava internado. E quando foi na madrugada, o pai também faleceu. E ontem, então, eles sepultaram a irmã e o pai. Irmãos, não existe palavras que a gente pode liberar e falar que conforte um coração numa situação dessa. Mas nós temos dentro de nós, está aqui a Elaine, o Espírito Santo. A gente, de repente, fala, o que eu posso fazer? Nós podemos orar
Porque se tem alguém que vai sustentar essa família, que vai sustentar esses corações, é o Espírito Santo de Deus. E ele já começou a fazer isso. E eles estão, irmãos, no lugar certo. Eles estão no ambiente certo. Eles estão no lugar de onde vem a força. Então, que você possa se inspirar nesta manhã, nessa família, que ontem sepultou seus queridos e hoje veio para a casa de Deus buscar força. Que veio para a casa de Deus chorar aos pés do Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer e não tem o que fazer, a gente vem buscar Deus, nem que for para chorar. Por isso agora eu convido você a estender as mãos. E você aí com as tuas palavras, pedir pelos nossos queridos irmãos, para que o Espírito Santo possa fortalecê-los e ajudá-los neste momento. Cuidar da irmã Maria, cuidar de todo o restante da família, porque nós sabemos que Ele já está fazendo esta obra nestes corações. Jesus querido, nós estamos aqui, ó Deus, com a Paulo, o Eliton, a Manu, a Dani, o Danilo, o Eliton, a Elaine, representando a família Romão, que neste momento, ó Pai querido, sofre perdas, ó Deus, irreparáveis. Mas também, ó Deus querido, eles estão no lugar onde eles encontram força, cuidado, amor e misericórdia. Só o Teu Espírito Santo é capaz, ó Deus, de preencher o vazio, a ausência nestes corações. E como igreja e como família, nós queremos, ó Deus, pedir que o Teu Espírito Santo os envolva, os console, os ajude dia após dia. Que nos momentos de solidão, nos momentos de dor, eles possam ser consolados, fortalecidos e sustentados pelo Teu Espírito. Como igreja, nós estendemos as mãos. Como igreja, ó Pai querido, nós abraçamos essa família simbolicamente e pedimos o Teu cuidado, a Tua misericórdia, ó Deus querido, que eles possam experimentar do sobrenatural em cada um dos seus corações. Cuida daqueles que não estão aqui. Sustenta a Tua serva, Senhor. Sustenta a Tua serva neste momento. Cuida dela, ó Pai querido, com a Tua presença. E, ó Pai, que o Senhor possa se revelar. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, a Tua palavra diz que o Senhor está conosco. E que eles possam experimentar a Tua presença o tempo todo, em todas as horas e em todos os momentos, em nome de Jesus. Nós não podemos, todo mundo abraçar que a nossa vontade é essa, mas eu gostaria que a família Romão pudesse se sentir amada e abraçada por cada um de nós, porque nós também compartilhamos dessa dor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E eu gostaria que vocês pudessem liberar uma salva de palmas com um objetivo. Em agradecimento por essa família. O pai da Elaine, da Paula, da Dani, do Danilo, ele ajudou a construir essa igreja, não é? Ele fala que veio aqui, que estava aqui. E talvez, irmãos, nós não tivemos a oportunidade de conviver os mais novos, mas foram plantados sementes aqui. E Deus, Ele reconhece tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. E estas sementes continuam florescendo, continuam dando frutos. E nós sabemos que cada vez mais esta família vai continuar dando frutos para o reino de Deus. Então, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos dar uma salva de palmas em honra a esta família, em honra à vida deles que estão aqui nesta manhã para buscar a Deus. Amém? Pode fazer isso.
Deus abençoe vocês. E conte conosco, não é verdade? Quem vai estar orando por esta família? Quem já está orando? Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, vamos aproveitar e também fazer mais uma oração. Vamos orar também pela família do Rodrigo e da Cláudia. O Rodrigo também perdeu o pai ontem. Nós vamos orar também que o Espírito Santo esteja visitando a vida do Rodrigo, da Cláudia, de toda a família. Nós sabemos que Jesus ele já nos alerta que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus ele já venceu todas as dores, todas as aflições dessa terra. Por isso nós liberamos também, ó Pai, uma palavra de consolo e de fortalecimento para a vida do irmão Rodrigo. Que ele seja também amparado e cuidado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, nós aproveitamos e clamamos pela nossa terra. Clamamos, ó Pai, por aquilo que tem acontecido neste mundo. E como igreja nós não podemos ficar calados. Dia após dia nós temos ouvido situações, dia após dia nós temos ouvido notícias que talvez muitos estão apavorados, assustados, mas nada é diferente do que a tua palavra já profetizou. Nós cremos que a volta de Jesus está próxima e como igreja nós temos que orar, como igreja nós temos que profetizar salvação. Por isso abençoamos a nossa cidade, abençoamos o nosso país, abençoamos, ó Pai, os países que sofrem hoje com guerras, com fome, com doença. Profetizamos, ó Pai querido, salvação para aqueles que ainda estão perdidos. E queremos, ó Deus, ser uma igreja firme, que continua de pé, independente das lutas, das adversidades que venham sobre nós. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus vai falar conosco nesta manhã. E como nós oramos, irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção. Mesmo com o coração emocionado, e talvez isso seja até uma coisa boa. Porque quando nós paramos para pensar nas coisas que têm acontecido no nosso mundo, ao nosso redor, nos faz refletir. A festa não nos faz pensar, né, Beth? Quando a gente está em festa, tem um aqui, obrigada. Quando a gente está em festa, a gente não reflete. Quando a gente está em festa, a gente não para poder pensar, para poder analisar algumas coisas. E é nesses momentos difíceis da nossa vida, é nesses momentos que a gente liga a televisão, que a gente acessa a internet e vê notícias de pestes, de doença, de pandemia, de guerra, de mortes, que a gente começa a falar, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Igreja, a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Quem tem visto isso? Após a peste, vem as guerras. Dia após dia, a palavra tem se cumprido. E nós, como igreja, precisamos, como igreja, conhecedores da palavra, precisamos nos concentrar naquilo que realmente é importante para nós. A igreja precisa se concentrar naquilo que realmente é importante para a igreja. Não dá mais tempo de ficar distraído, perdendo tempo com as coisas deste mundo. Usando o nosso tempo, a nossa energia, buscando, correndo somente atrás de coisas materiais, de coisas que não vão edificar a nossa vida. É hora de se concentrar naquilo que é prioridade. É hora de nós nos concentrarmos naquilo que é importante para a nossa vida. Por isso a mensagem de hoje é: hoje é dia de amar. Repita assim comigo: hoje
é dia de amar. Fala assim, hoje, fala para quem está do teu lado, tem uma lindeza aí? Fala assim, hoje é dia de eu amar você. Muitas coisas são importantes nessa terra, mas a maior delas é o amor. Eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, eu posso ter toda a fortuna do mundo, eu posso dar todos os meus bens aos pobres, eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não amar, nada disso tem validade. Hoje é dia de amar. Hoje é dia de nós estabelecermos prioridade na nossa vida. E para isso eu quero ler com vocês a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Por enquanto até aqui. Jesus ele conta a respeito da história de duas pessoas. Um homem muito rico e um homem muito pobre, que conviviam muito perto. Um dentro de uma casa enorme, cheia de luxo, e o outro do lado de fora da casa, na calçada, no portão. E fala que este rico, ele vivia desfrutando dos seus prazeres, esbanjando a sua riqueza. Enquanto isso, havia um homem pobre, havia um homem doente, um homem com o corpo coberto de feridas, a ponto de Jesus dar detalhes da situação daquela pessoa, que ele estava a situação dele era tão deplorável, que os cães vinham lamber a sua ferida. E numa situação extrema, que passava todos os dias perto daquele homem, e para ele não fazia importância. Era como se aquela pessoa não existisse. E aí a palavra de Deus continua dizendo: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Chegou o tempo daqueles dois homens, tanto o rico como o pobre. O seu tempo venceu. Irmãos, o tempo, ele acaba para todo mundo. O tempo, ele vence para quem é sábio, para quem é insensato, para todos. A diferença está nas escolhas que nós vamos fazer em vida. As escolhas que nós tomamos em vida determinam a nossa eternidade. Nós não podemos ficar presos nessa terra, somente esperando as bênçãos terrenas, os milagres terrenos, brigando com Deus, questionando com Deus: cadê a minha bênção? Cadê o meu milagre? Sem se preocupar que o mais importante que nós temos é a nossa salvação, é a vida eterna. E a vida eterna, ela depende das escolhas que nós fazemos aqui em vida. E a primeira reflexão que nós temos que fazer hoje é: o que eu tenho feito com o tempo que Deus me dá? O que eu tenho feito com o tempo que Deus me dá? Hoje é dia de amar. Eu tenho dedicado meu tempo para amar? Ou eu tenho dedicado meu tempo para adquirir riqueza, dinheiro, coisas? Aquele homem, ele passou o seu tempo todo correndo atrás de coisas. Mas chegou o tempo dele. E olha só que a palavra continua dizendo, vamos ler. E no inferno,
Sabia que tem gente que ainda acha que não existe inferno? Talvez a gente fala tão pouco e tem gente que acha que não existe. A gente fala pouco, irmãos, porque não é do nosso interesse. E nem é para você ter medo. Mas ele existe. E lá no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco os de lá passar para cá. Preste atenção. Quando o tempo do rico acaba, quando ele percebe que o tempo dele encerrou, ele começa a ver que tinha coisas muito importantes que antes ele não priorizava. Quando encerra o tempo do rico, só lá quando ele chega no inferno, ele começa a perceber que tinha coisas importantes na vida dele e que ele não deu importância em vida. Quando ele chega no inferno, ele começa a refletir e a avaliar a sua vida. Só quando chega no inferno, ele começa a falar: poxa, tem algumas coisas que eram importantes e eu deixei passar. Somente lá no inferno ele resolve tomar algumas decisões. Mas eram decisões que precisavam ser tomadas em vida. Eram decisões que precisavam ser praticadas enquanto ainda havia tempo. Ele foi se preocupar com a eternidade tarde demais. Somente quando ele havia chego ao inferno que ele foi pensar na eternidade. Ele foi se preocupar com a sua alma tarde demais. Irmãos, nós precisamos cuidar sim, oferecendo o melhor para a nossa família, trabalhar, se esforçar, buscar coisas boas nessa terra, mas nada é mais importante que uma alma. Uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro, porque uma alma, ela dura para sempre. E ela precisa durar para sempre lá no céu. Como é que está a tua alma? Como é que está a tua alma? Ele foi refletir sobre a sua alma muito tarde. Ele foi refletir sobre a sua vida espiritual muito tarde. O tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida espiritual, irmãos, é agora. Se eu estou bem, eu tenho que ficar melhor. E se eu não estou bem, eu preciso me levantar e buscar em Cristo o fortalecimento, o sustento, reagir. Porque o tempo de cuidar da nossa vida espiritual é agora, é hoje. Ele foi pensar na eternidade tarde demais. Ele foi levantar os olhos para o céu tarde demais. Ele olhou para o céu e viu lá Lázaro. Mas até então, ele olhava só para a terra. Ele olhava só para as coisas da terra. Ele olhava só para a matéria. Ele olhava somente para coisas. Aonde está o nosso foco, igreja? Esta mensagem pode ser incômoda, principalmente depois de estar aqui, ouvindo
sobre essas notícias, mas ela é incômoda porque nós precisamos tomar atitudes antes que a palavra se cumpra por completo. Ah, pastora, mas vai demorar muito. Ah, pastora, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. De um dia para o outro as coisas mudam completamente. E a palavra ela pode se cumprir de maneira acelerada. E se nós estivermos aqui só distraídos com trabalho, com as coisas de casa, com comprar, com pagar conta, com ir para lá e viajar e fazer isso, tudo isso é muito bom, mas não pode ser uma prioridade na nossa vida. Nós precisamos olhar para as coisas do alto. Nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas espirituais. Nós precisamos dar prioridade para aquilo que Deus tem falado conosco neste tempo. Deus tem falado. Quem tem ouvido a voz de Deus? Pastor, eu não estou ouvindo nada. Ah, então, levanta a cabeça, porque Deus tem falado, irmãos. Como Deus tem falado neste tempo. Se você não tem ouvido nada, é porque talvez, desculpe a sinceridade, você está distraído com as coisas da terra. É tempo de levantar a cabeça e olhar para o céu, porque é de lá que Jesus vai vir. Eu tenho o privilégio de ter uma vista bonita da cidade, e eu passo horas e horas olhando para o céu. Não sei se tem mais alguém que gosta de olhar para o céu. E eu fico imaginando o momento que Jesus vai aparecer no céu para buscar a igreja. Pastor, eu não penso sobre isso. Devia pensar. Pastor, isso não vem na minha cabeça. Deveria pensar. Antes que seja tarde demais. Aqui nós vemos também que ele chorou tarde demais. Ele começou a chorar. Eu estou com sede, eu estou sofrendo. Lázaro, me ajuda, Lázaro. Agora Lázaro servia, né, irmãos? Agora até a mão imunda, até a mão cheia de ferida de Lázaro poderia vir com um pouquinho de água para saciar a sede daquele moço. Sabe por quê? Porque ele foi se humilhar tarde demais. Agora Lázaro podia, né? Agora Lázaro servia. Hoje é dia de amar. O dia de pedir perdão é hoje. O dia de dizer para a pessoa que está do teu lado que você precisa dela é hoje. Aquele homem era orgulhoso, falou, eu não preciso desse homem não. O que ele pode fazer por mim? Nada. O que um pobre doente pode fazer por mim? Nada. Tarde demais ele reconheceu que existia alguém ali, uma vida. Tarde demais ele foi pedir ajuda em nome de Jesus. Não deixa para pedir ajuda tarde demais. Sabia que tem muitos problemas na nossa vida que a gente poderia ter resolvido com mais facilidade se a gente tivesse pedido ajuda? Uma vez eu conversei com uma pessoa que chegou para mim e falou, pastor, eu estou desesperada. A minha situação, olha, eu tô ficando depressiva, eu não durmo direito, eu estou passando mal todos os dias, eu não consigo trabalhar. Eu já não quero mais sair de casa, eu só choro dia e noite. Eu falei, o que aconteceu? Ela contou a situação. Eu falei, mas peraí, a gente pode te ajudar. Tem pessoas que podem te ajudar. E aí a gente começou a falar assim, olha, se você fizer dessa forma, tem alguém que pode te ajudar nisso. Se você procurar tal pessoa, olha, se você for em tal lugar. E aí, irmãos, aquele problema se dissolveu entre pessoas usadas por Deus para ajudar aquela alma atormentada e desesperada. E ela falou, pastora do céu,
Eu resolvi. Eu não queria falar porque eu estava com vergonha. Irmãos, o orgulho, ele mata, sabia? Sabia que o orgulho mata? E a pessoa morre sozinha. Eu já falei para vocês há 3 semanas atrás, todo mundo aqui é pó. Vamos recordar? Fala assim, eu sou pó e não tem pó melhor que outro pó. Você vai ter vergonha de pedir ajuda? Tá desanimado, tá em pecado, tá triste, tá aborrecido, não tá conseguindo caminhar sozinho, tá com problema em alguma área da tua vida? Peça socorro. Em último caso, se você não quiser expor, corre para Deus. Mas não guarda essa situação aí no teu coração, não finge que está tudo bem, porque ele só foi reconhecer que Lázaro poderia fazer algo com ele, por ele longe demais. Diga assim para quem está do teu lado, é um exercício, irmão, diga assim, eu preciso de você. Fala mesmo que eu não fale. Fala, às vezes eu sou meio orgulhoso, meio orgulhosa. Não, irmão, não é não? Fala, mas eu preciso muito de você. Fala, irmão. Tem gente que não falou. Está do lado, não falou. Vou te dar mais uma chance. Quebra esse orgulho, fala, eu preciso de você. Isso é um exercício. Se a gente não fala aqui, vai chegar em casa, não vai falar. Vou te dar mais uma chance. É a última. Depois é por tua conta. Diga para quem está do teu lado, fala, eu preciso de você. Amém. Tá vendo como às vezes a gente resiste a coisas tão simples e depois sofre sozinho. Depois fala, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Peça ajuda, irmão. Peça socorro, a gente é uma família. A gente é uma família. Peça socorro. Conversa com a tua esposa, conversa com teu esposo, chora. Não espere explodir, não. Não espera ficar doente, não. Não vai chorar tarde demais, não. Chora. Qual é o problema? Ele orou tarde demais. Vocês viram lá? Ele no inferno. Abraão, tem misericórdia. Fala para Lázaro me ajudar. Irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Isaías 55:6. O tempo de orar é hoje. O tempo de orar é agora. Eu falei a respeito de que hoje é dia de amar. E hoje é dia de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos colocar Deus como segundo, terceiro, quarto lugar. Hoje é dia de amar a Deus acima de todas as coisas. E a reflexão que nós temos que fazer no dia de hoje é: Deus está acima de todas as coisas? Quando a gente fala, vamos orar, irmão, ora. Quando fala, vamos adorar. Quando o ministério de louvor te chama para uma adoração, adore. Porque o dia de adorar é hoje. Quantas oportunidades podem ter sido perdidas. Todas as vezes que a gente entrar neste lugar, nós não podemos perder tempo e oportunidade. Porque o dia de amar a Deus é hoje. O dia de adorar a Deus é hoje. Eu não sei se você entregou o teu melhor nesta manhã. Eu não sei se você adorou a Deus de todo o teu coração nesta manhã. Só você pode dizer. Mas que você coloque na tua vida uma prioridade de buscar a Deus enquanto Ele pode ser achado. Hoje você pode orar. Hoje eu posso abrir a minha boca e dar glórias a Deus. E eu tenho que fazer isto hoje, não deixar para amanhã. Sabe aquele dia que a gente está cansado? E fala, amanhã eu oro.
você vai lembrar. Não, é hoje. Quem vai lembrar disso? Quem não vai deixar para amanhã para falar com Deus? Levante aí a tua mão. Fala o dia de falar com Deus. Fala assim, o dia de falar com Deus é hoje. Ele foi valorizar Lázaro tarde demais. Ele percebeu que toda a sua riqueza não poderia fazer nada por ele. Toda a sua riqueza não poderia fazer nada por ele. Por isso, nós temos que amar pessoas e não coisas. A gente pode gostar de dinheiro. Eu gosto. Quem gosta de dinheiro aí, dá glória a Deus. Mas a gente precisa amar pessoas. O pecado é amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz dos males. É quando nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Não existe nada mais precioso na tua vida do que as pessoas que Deus colocou do teu lado. E nós precisamos amar essas pessoas. Elas podendo fazer algo por nós ou não. Lázaro não tinha nada para oferecer para ele. Mas ainda ele era mais importante do que toda a riqueza que ele tinha. Quando a gente olha assim, irmãos, o nosso coração muda. Você deixa qualquer coisa para poder cuidar de alguém. Você dá mais importância para pessoas. E a palavra, nós sabemos que Deus ama. Deus ama. Deus cuida de quem cuida de pessoas. Ame a sua família. Ame a sua família mais do que qualquer outra coisa. Ame a sua família. E amar é cuidar. Amar é se dedicar a ela. Ontem a Giovana falou assim, quando a gente saiu do velório. Mãe, eu tô com uma vontade de abraçar o vovô. Aí eu falei, você tá com vontade de abraçar o vovô? Porque você viu que as suas amigas não têm mais o vovô. Ela começou a chorar. E a gente não pode, irmãos, esperar não ter mais tempo. É incômodo falar isso, eu sei. Mas a gente precisa ser muito sincero a respeito da nossa postura. A gente é igreja. E como igreja, irmãos, nós precisamos mudar essa realidade materialista do mundo. Aonde somente quando as coisas ruins acontecem que a gente fala, não, agora eu vou. Não. Como igreja, a gente tem que mudar a cultura deste mundo. A gente tem que mostrar que a palavra de Deus, a presença de Deus, ela tem que ser prioridade nos dias bons e nos dias ruins. Que a família precisa se amar, estando tudo bem e estando em crise. O casal precisa se amar quando está tudo bem e quando está difícil. O amor precisa prevalecer. O amor a Deus precisa prevalecer quando a gente está sendo abençoado, quando vem um milagre. Mas quando a gente está no deserto, o amor a Deus precisa prevalecer. Hoje é dia de amar. Hoje é dia de gratidão, de agradecer, de reconhecimento. A salvação estava na porta da casa dele. Não estava, irmãos? Ele era pobre, ele era mendigo, foi isso que levou ele para o céu? Ele foi para o céu porque ele era pobre, irmãos? E nem o rico foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o céu porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. É mais fácil amar a Deus acima de todas as coisas sendo rico ou sendo pobre? Ah, quem é rico é fácil? Não, não é fácil. Ah, quem é pobre não tem nada, também não é fácil. Ele poderia ter falado, que vida miserável. Porque
Porque eu fui escolhido para ter uma vida miserável dessa. A salvação estava na porta da casa. Se ele tivesse parado um pouquinho para conversar um dia com aquela pessoa, talvez ele poderia ter sido salvo. A gente não pode menosprezar ninguém. A gente não pode julgar ninguém. A gente não pode descartar ninguém. A gente não pode desistir de ninguém. Porque no final o que aconteceu? Ele falou o seguinte, gente. Olha só lá no versículo 27. Ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes lá na casa do meu pai. Vai lá, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés, tem os profetas, ouçam-nos. Para encerrar, ele quis evangelizar, irmãos, no inferno. Vai lá na casa do meu pai e avisa eles que é real. Avisa eles que o inferno existe, eu não quero minha família aqui. Abraão falou: a palavra está lá. Eles que ouçam a palavra, agora você não pode fazer nada. O dia de trazer as pessoas para Jesus é hoje, irmão. O dia de você ligar para alguém e falar de Jesus é hoje. O dia de você procurar alguém que está distante, que está afastado, é hoje. Ah, quando der eu ligo para fulano. Ah, quando der eu converso. Quando der eu faço uma visita. Quando der eu vou na casa. O dia de levar a salvação é hoje. Lá do céu ninguém pode evangelizar, muito menos do inferno. O tempo de levar as pessoas para Jesus, o tempo de ver as pessoas sendo transformadas, o tempo de você ser um instrumento usado poderosamente por Deus, o tempo de você levar cura, libertação e salvação às pessoas é hoje. E a reflexão é: o que você tem feito hoje para levar as pessoas até Jesus? Não estou falando de convidar para vir à igreja, não, irmãos. Estou falando de Jesus. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer ganhar alguém para Jesus não é falar para ela vir na igreja. É apresentar Jesus. É se aproximar dela. É se aproximar dela. É amar, é cuidar, é mostrar que tem solução. Hoje é dia de amar as almas perdidas. Hoje é dia de amar as almas perdidas. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. É hoje. E se você recebeu a palavra, você vai tomar algumas atitudes, você vai repensar alguns conceitos, alguns comportamentos, e vai mudar hoje. Não vai esperar o outro mudar. Não vai esperar o outro fazer diferente. Você vai tomar a decisão e vai dizer: eu quero mudar hoje. Você que está na sua casa, que você permita que o Espírito Santo também mova o teu coração. Para que hoje, para que neste dia, que é o dia que o Senhor fez, você possa tomar decisões para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar e cuidar da família que Deus te deu, para olhar para o lado e ver quem sofre perto de você e que precisa
que precisa da sua ajuda e para levar as pessoas até Cristo. Não deixe para amanhã, porque o que Deus nos deu é o hoje. Que Deus abençoe cada pessoa que está aí na sua casa. Que a presença de Deus entre na tua casa e que a salvação chegue no teu lar.